Buenas amigos e amigas, nós estamos de volta com o nosso programa falando de Doma e Lida Campeira, numa reestreia muito importante para todos, porque a partir de agora nós vamos começar a visitar os nossos amigos dos centros de treinamento, dos centros de Doma, o pessoal das cabanhas, o pessoal das estâncias, e a gente quer levar para vocês que acompanham a gente todo o conhecimento que estas pessoas têm. Hoje, em especial, nós estamos aqui na casa do seu José Silveira, que é um amigo da gente e um homem que faz bastante tempo, eu vou deixar que ele depois conte isso, que veio do Rio Grande do Sul para cá, para Santa Catarina, que construiu sua história de vida e de lida aqui, porque ele é domador, mas acima de tudo um homem campeiro, lá do interior de Piratini. E vocês sabem que a gente fala bastante sobre Piratini, sobre a primeira capital farroupilha, sobre aquele povo bueno que é de lá. Então, o seu José Silveira, que na verdade é mais conhecido aqui em Joinville como José da Rebesquine. É uma satisfação muito grande a gente conversar com o senhor nessa noite e eu tenho certeza que tem muita coisa boa para a gente passar para o pessoal. Primeiro, eu quero que o senhor se apresente para o pessoal e já deixo a pergunta para o senhor, o porquê José da Rebesquine. Bom, gente, eu agradeço o João pela visita, pelo convite, né? Esse programa aqui assistido, né, e divulgando sempre a cultura gaúcha, né, é a cultura do sul do Brasil, que hoje a gente está em Santa Catarina, e um pessoal que também leva muito a sério a cultura. Bom, João, meu nome, como tu disse, é José Silveira. José da Rebesquine porque eu trabalhei muitos anos na fazenda da Rebesquine, o seu Leonardo, né, e ficou... Tinha muito outro José aqui na volta, eu acredito, né? E ficou José da Rebesquine, eu saí da Rebesquine como funcionário e fiquei com a herança do sobrenome Rebesquine. Que diga-se de passagem, onde a gente tem hoje o nosso centro de Doma, o centro de treinamento e a parceria com o seu Leonardo da cabanha Dom Cabral. Mas, seu José, quanto tempo faz que o senhor está aqui em Joinville? O senhor é natural de Piratini, que a gente já sabe, mas qual é a região? Nos fale um pouco disso, de quanto tempo o senhor veio para cá? Eu vim em 94 para Joinville. Eu vinha de uma fazenda, trabalhava há anos já lá em Piratini, né, no terceiro de Piratini, Passo da Capela, sou natural do Passo da Capela. Por exemplo, as regiões de lá do sul são divididas por distrito, né? Então, Piratini tem o primeiro distrito, segundo, e eu sou do terceiro. E trabalhava há anos numa fazenda, mas sempre tive essa vontade de expandir mais um pouco, né? Sair um pouco do eixo do Rio Grande do Sul e conhecer, né, outras culturas, enquanto era novo. E aí surgiu esse convite de vir para uma fazenda aqui em Joinville, em 94. E a gente não pensou duas vezes. Peguei a mulher e uma guria de 2 anos e se mandamos para cá. E foi dando certo, fomos trabalhando, vim para uma fazenda, pegamos patrão bom, fomos lutando, e isso já faz mais ou menos 30 anos que se estalemos aqui em Joinville, né? Uma cidade de um povo muito hospitaleiro, uma cidade muito acolhedora, uma cidade diferenciada para se morar, né? Não tô falando mal do meu estado, jamais, porque minhas raízes são lá ainda, né? Mas eu divido bastante isso aqui, devo muito ao povo de Santa Catarina e de Joinville pelo acolhimento nesses 30 e poucos anos. Meus filhos já estudam aqui, nasceram aqui, né, já casaram por aqui, e eu me sinto muito feliz aqui, né? E eu acho que a vida é assim, tu tem que arriscar, né? Tu tem que sair. E uma das coisas que eu trouxe do Rio Grande do Sul, que deu certo para mim, foi o corpo, né? E os costumes eu aprendi daqui, né? Eu procurei me adaptar com o povo daqui, com o pessoal daqui, com o sistema daqui, né? Eles me ensinaram muito e eu acho que deu certo e a gente se enraizou por aqui. E, seu Zé, e com certeza todo o aprendizado que o senhor já trazia de lá, né? Sim. Porque lá, como é que a sua origem, a origem do José Silveira, é de campo, é de fazenda, como é a sua origem? Assim, o meu pai era um homem de lavoura, né? Meu pai era um homem de lavoura. Mas naquela época tu tinha que fazer de tudo um pouco, né, cara? Né? Um cara que trabalhasse na lavoura, ele tinha que saber trabalhar no campo, né? Ele tinha que saber trabalhar num alambrado, né? Ele tinha que se virar. E eu sempre gostei mais do campo do que da lavoura. Então a gente ficou com o pai até 12 anos, por aí, na lavoura. E dali
eu comecei nas estâncias já, trabalhar nas estâncias. Tive a oportunidade de ir para uma fazenda muito grande lá, muito organizada, que era a Estância do Paraíso, que era a Cabanha Santa Helena, né? Lá fiquei por muitos anos, onde aprendi muito com homens campeiros, homens da lida, né? E naquela época a gente só aprendia, mas o guri não lidava muito, né? A gente ficava olhando aqueles homens velhos fazer, prestando atenção para quando a gente fosse adulto, né? Levar aquilo ali como aprendizado e fazer também, né? E peguei gosto pelo campo. Peguei gosto pelo campo e fiquei nas fazendas e tô até hoje, né? Já com 60 anos e continuo, claro, lidando menos, mas ainda continuo morando no campo e lidando no campo. E lidando no campo. Mas o seu começo foi na estância como peão da estância, e depois foi passando por as etapas, porque na verdade o senhor é domador, é um profissional, né? E inclusive depois a gente vai falar sobre isso. Mas essa base que levou a doma, né, veio lá das estâncias no serviço de campo. Sim. Que inclusive a gente vai falar do serviço de campo, porque eu acho que é muito importante, pessoal, o seu Zé tem aqui um pouco de material que depois nós vamos mostrar para vocês e falar detalhadamente desse material, porque uma das ideias da gente é mostrar para vocês as ferramentas que são usadas, porque às vezes num primeiro momento tu olha uma ferramenta e tu te assusta, por exemplo, uma marreta. Uma marreta é uma ferramenta pesada, é óbvio, mas que se tu souber usá-la de uma maneira correta, tu não vai te machucar. Agora, se tu largar ela com força no teu pé, tu vai arrancar o pé fora. Então, assim, eu acho muito importante falar sobre isso, né? E depois a gente passa para a etapa da doma. Mas a questão das instâncias, seu Zé, que às vezes eu falo muito nos vídeos, porque como eu sou natural da Bolena, fica meio que no interior ali, né? Pega, como eu digo assim, corta uma linha reta ali, tu sai em Torrinhas, né? Vai passando por acho que passa por Canguçu, se não me engano, né? Para chegar em Piratini. Né? Então faz uma linha reta, é quase a região mais ou menos parecida. Claro que a minha época, pessoal, da minha lida de campo já é um pouco diferente da do seu Zé, né? O seu Zé veio primeiro, pode-se dizer assim. Mas eu aprendi muita coisa também com os homens que já estavam lá com os homens antigos. E o que o seu Zé falou é muito importante. A gente, quando era guri, a gente tinha o dever de prestar atenção, né? Tanto é que quando a gente saía, os mais velhos vinham falando, a gente parava para escutar. Isso também já era uma coisa que vinha de família, uma educação de família, né? Sim. Que os mais velhos começavam a falar. E quando se fala de mais velhos, não é porque... não, são pessoas com mais idade que a gente. Quando falam, a gente... Né? Isso é interessante de falar para o pessoal. Mas, seu Zé, na lida de campo, que é uma coisa que hoje a gente vai ter um material bem bom para se falar aqui. Na lida de campo tem, pode-se dizer assim, algumas ferramentas, né, que são fabricadas pela mão do homem. Por exemplo, os buçal, né, o sovel, os laços, né, o relho ali que o senhor estava falando, né. Então eu gostaria que o senhor começasse a falar para nós aqui, seu Zé, dos buçal, principalmente dos buçal, que eu sei que o senhor tem um buçal torcido ali, e que é um buçal de doma, né. Então, que o senhor quiser mostrar para o pessoal aí. Até só para complementar a tua pergunta, como eu fui para a doma, porque na estância que a gente trabalhava, naquela época, a condução era o cavalo, né, cara? Então, a estância dava cavalo para a gente trabalhar, mas não dava para passear. E todo o peão de estância da minha época, ele tinha vontade de ser domador. Nem todos conseguiram, né? Porque o domador, antigamente, além de domar bem, ele tinha que ser ginete, né? Ele tinha que ter uma habilidade em cima do cavalo, além de uma boa mão. E aí lá na estância que a gente se criou, não tinha outra condução, né, cara? Como é que ia sair de carroça? Para sair de carroça tinha que domar um cavalo também, né? E pro rapaz que era solteiro e gurizão não se metia a andar de carroça, né? Então foi aonde o capataz disse, pegou um animal lá dos mais feios, tinha ali uma domar. E a gente louco para domar, mas não sabia, né? Mas tinha vontade de chegar soprando um potro. Aqueles homens mais velhos chegavam, né? Soprando um potro, aqueles bichos de colatado, lá, bate-cola, e aquilo despertava, domador, né? O domador era uma pessoa importante na época. O cara que chegava domando um potro, ele era uma pessoa bem vista, né? E
ou mal visto, porque às vezes, que o domador é encrenqueiro, que o domador... Né, ele se apresentava bem, eu tinha muita vontade de ver seguir aqueles homens domando. E foi onde eu peguei o gosto pela doma, né? Mas, tu pode pegar o gosto, mas até tu domar é uma etapa muito grande, né? É uma etapa que leva muito tempo, né? Porque tu tinha que domar para o serviço. Tá, mas cadê as tuas cordas para domar? Né? Tá, mas cadê o teu... Né? Será que aquele homem velho vai querer me ensinar? Não sei. Né? Tu tem que gostar muito de ti para te ensinar, porque aqueles homens velhos não era fácil lidar com eles, né, cara? Tu tinha que ser pé liviano, tu tinha que ter destreza, né? Tu tinha que fazer outras coisas para depois eles te dar a chance. E eu sempre gostei de aprender e ser humilde, né? E perguntar, nunca tive uma vontade de perguntar. E foi aonde tinha um senhor chamado seu Pedro Pinheiro, que ele disse, algumas coisas eu vou passar para ti, né? E aquilo foi me ajudando. E em seguidinho eu saí do campo, já fui para a cabanha, primeiro de touro e de carneiro, porque o cavalo naquela época não estava nesse áudio que está hoje, se domava para a estância, né? Sim. Se domava para o serviço, tudo era para o serviço, né? Tudo era para o serviço. E dali peguei gosto pela doma, peguei e não parei mais, né? Mas sempre domando no campo, né? Fazendo o cavalo para serviço, né? Para o serviço do campo. Para serventia do arreio, como diz a música, né? Então, eu gosto da doma, admiro quem doma, respeito quem doma, né? Acho bonito tu pegar um chucro e fazer manso, né? Um cavalo que conduz uma criança, um cavalo que conduz uma senhora, né? É muito bonito isso aí, ó. E aquilo sobre que tu estava falando, das cordas, gente, não existia correaria. Tu tinha que produzir teu material, né? Tá, tu vai querer sair num cavalo, tu tem que sair num cavalo bem encilhado, cavalo bem... Se cuidava cavalo antigamente, os cavalos eram gordos, né? Os cavalos eram roliços, era bonito, mas tu tinha que ter... E aí onde tu aprendia. Eu não aprendi a lidar com corda, porque todas as instâncias que eu trabalhei sempre tinha bons correiros. Aí tu meio, né, faça alguma coisinha, mas muito pouco. E como tu disse, e antigamente se tu chegasse para domar numa estância, numa fazenda, a primeira coisa que o patrão via era as tuas cordas, se era forte. Primeira coisa, ele não via boniteza, mas o cara dizia, chegou o domador, dá uma olhada nas cordas dele, se é corda forte. E a gente sempre se preocupou muito com isso aí. Hoje tu doma é mais fácil, né? Mas antes tem que ter. E eu preservei algumas coisas, né, João, de cordas. Por exemplo, isso aqui é um buçal torcido, de doma, né? Torcido de 3, né? De doma, grosso, bem sovado, tá bem cebado aí, ó. Que tu podia botar antes num potro e hoje, se tu botar num potro, como eles dizem, só se arrancar a cabeça só se fora. Arrancar a cabeça fora. Não tem como. Né? Então até hoje eu tenho, talvez use pouco, porque não existe mais aqueles potro criado, potro né? criado Potro que faça, criado, mas se um dia aparecer, não tem problema nenhum. Tem ferramenta para isso. Tem ferramenta para isso. O senhor entrou no assunto da doma, e aí é uma coisa importante que eu vou pegar esse gancho para a gente falar sobre esse assunto. Porque eu acredito que houve uma evolução muito grande na doma. Não é uma evolução na maneira em si de domar, mas o que o senhor falou sobre, há uns anos atrás, o domador tinha que ser ginete. Isso era certo. Porque a maneira que se domava era diferente, né, seu Zé? Por exemplo, o senhor chegava para pegar um potro, às vezes, numa estância onde tinha muito bicho, pialava campo afora, era mais ou menos isso que fazia, né? Encilhava, puxava, e então se o cara não fosse meio ginete, se o cara fosse igual a mim, que tem que acostumar bem, né, já não dava certo, né? Então isso é importante de falar para o pessoal. E eu acredito que tem outra coisa que aí vem nessa ferramenta aqui, seu Zé, que a gente precisa falar, que nessa época também não se domava cavalo novo, né? Não. O cavalo, se pegava depois de 5 anos, para mais, né? E assim, João, se pegava cavalo velho, e as pessoas, eles diziam muito, e só quem viveu em estância, em fazenda, tem essa experiência. Tu pegava um cavalo que veiaqueasse, vamos dizer. Ele veiaqueava, tu dava-lhe pau, tu caía, simplesmente caía, né? Mas depois que tu avançava aquele cavalo, tinha toda uma cautela, né? Por exemplo, tinha muito bons domadores, mas não eram bons enfrenadores. Então tinha gente muito habilidosa para enfrenar cavalo.
o tempo do cavalo, uma mão leve, né, uma perna leve, para fazer o cavalo. Então era por etapa. Tu domava, mandava, se tu não tinha muita confiança na enfrenada, mandava para uma pessoa enfrenar, que dentro da estância tinha, não é que tu mandasse para um centro de treinamento, não tinha centro de treinamento, né? E dali, geralmente, o capataz que montava naquele cavalo ali, né? Ó, esse cavalo, o capataz não tá, ele é camperiano, se tinha 10 vacas para apartar, ele apartava 5, né, na mangueira, se tinha que laçar 3 vacas, ele laçava uma, mas sabia laçar, defender um tirão, para não forçar aquele potro, né? As pessoas não se dava tirão em boca de cavalo, era muita cautela. Tudo que o cavalo podia fazer de errado era na doma, era no bocal, né? Depois no freio, a cautela era muito grande daqueles homens. A perícia que eles tinham, a mão leve que eles tinham, né? Basta ver que depois andavam nos cavalos ali 10, 15 anos, sem problema nenhum, né? E aqueles cavalos eram muito campeiros, assim, né? Além de domado, era muito campeiro, né? E não tinha pista, era tudo a campo fora. Agora tu escramuçar um cavalo dia de chuva, dia de geada, um dia de geada, um cavalo não para, né? Vai escramuçar um cavalo e não tinha, bicho. Se tivesse que apartar um terneiro num canto, uma cerca, uma geada velha do chão, tu escramuçava de qualquer jeito. Tinha de poncho, né? Tinha que ir, e aqueles bichos viravam mesmo, né? Então é por domado. Os cavalos, tudo que fazia era por domado. Mas a preocupação faz tudo no bocal. Quando chegou no freio, é a ciência. E essa questão aí da etapa é importante de se falar, seu Zé, que hoje, por exemplo, com a questão da evolução, essas etapas que às vezes o pessoal quer que dome, por exemplo, o senhor tem, depois vai falar do centro de doma seu aqui em Joinville, né? Que é uma grande diferença. Sim. Eu acredito que para o senhor foi uma grande diferença. Sim. Né, quando o senhor começou a domar na cidade, né? Mas aproveitando, recapitulando e falando que uma ferramenta dessas aqui, por exemplo, que é aí onde a gente tem que começar a falar para o pessoal, tá? Que às vezes o pessoal vê um potro, por exemplo, tem uns vídeos do pessoal lá da Argentina e do Uruguai, e a gente vê ainda o pessoal palanqueando o potro, aqueles potro criado, potro sentando no palanque, aquela coisa toda, e tem muita gente que acha aquilo um absurdo. Né? Só que às vezes um potro criado de 4, de 5, de 6 anos, né, tu vai ter que sovar ele, não é que é uma judiaria, porque na verdade é ele contra a ferramenta. Então é ele que vai ceder para a ferramenta, por isso que tem que ser uma ferramenta forte, no caso um buçal forte, que não vai machucar, como vocês podem ver aqui, ó, não tem, ó, sabe, é só que ele é forte, ele é resistente, ele vai aguentar. Né? Então é interessante de falar isso porque às vezes o pessoal tem essa visão, né? E na verdade não é. Essas ferramentas fortes, né, servem para que o cavalo ceda para a ferramenta, ele e a ferramenta depois fica mais fácil. Né? E assim hoje não se usa, não se usa hoje, por quê? Porque se pega potrinho com 6 meses, com 5 meses, não, a cabeça já está prontinha. Então se ele se judia, tu te judia menos. Nós estamos falando de coisas. Cavalo de 5, 6 anos. Sim, ele era mais forte. Sim. E assim, João, para te chegar e pegar um cavalo desses, tu não era para pegar com um laço de laçar, né? É por isso. Exatamente, ó, agora nós vamos para as ferramentas. Esse aqui é um sovel, né? Que tu tinha que. Era mangueiro ou num canto de uma cerca, né, cara? Não tinha, nem todos tinham mangueira boa. Então isso aqui é um sovel de 3 ramal, né? Com trança de 4 aqui, com ilhapa aqui, ó. Então, para se pegar potro na mangueira, né? O senhor pialá, eu quero lhe cortar para que o senhor puder explicar para o pessoal. O senhor falou de ilhapa. Se o senhor puder explicar a construção dele, tá? Só para o pessoal entender o que é. Muita gente que assiste a gente não tem conhecimento. Então, se o senhor puder explicar para o pessoal entender. Então, da argola até aqui, ó, ele é trançado, ó, até aqui, ó. Chama da ilhapa, ó. Porque o que é? Se o laço pegar aqui, ele pode até arrebentar aqui. Não tem importância que ele rebente, né? Ele não pode arrebentar aqui, ó, que é mais difícil, né? Então isso aqui é para serrar na cabeça do boi. O que serra na cabeça do boi, no pescoço do cavalo? É a parte de 4, né? E a parte de 3 torcido sustenta. Né? Então os laços antigamente também era com ilhapa, né? Depois tiraram que botaram os laços chumbados e fizeram diferente, mas era com ilhapa. E o suvel hoje, ele é com ilhapa, ó.
Esse aqui é um suvel, talvez nem todos, mas esses meus aqui que são antigos, é suvel com ilhapa. Ó. Trançado de 4, mais ou menos uma braça e meia. Né? E depois ali ele engatado aqui, né? Embutido aqui, e vem e já segue o torcido daqui até a presilha. Até a presilha. Né? E se hoje o pessoal usa para pialar e ponto na mangueira não se pega mais. Mas antigamente, para te chegar para uma ferramenta dessa, tu tinha que ter isso aqui. Tem que ter. Essa era a ferramenta inicial. Essa era a ferramenta inicial. Essa era a ferramenta inicial. Tá, mas como é que vai pegar com laço? Se pegava com laço. Se tinha laço grosso. Mas não era o laço ideal. O laço ideal, né? Para quando tu chegasse para domar, o cara dizia, o que o cara tem? É um laço, é um acorde ou é um suvel? Não, cara, para ter um suvel torcido. Né? E depois disso aí, né, João, tu tinha que ter um bom maneador, né? Que era para tirar as coscas dos bichos, né? De couro também, bem solvado. Que eu acho que deve ser, para os correiros, uma das... Eu acho uma perícia muito grande quem tira o maneador de um couro. E eu vi poucas pessoas aqui em Joinville, que até algumas, o Edu, que é de Pinheiro Machado, e o Teté velho, final do Teté, que morava com nós, que tirava maneador. Então, não é fácil tu desquinar o maneador. Tu tirar um maneador pareio com 13 braças. Né? E para o senhor tirar o maneador tem que ser uma parte específica do couro. Né? Tu corta ele na volta, né, na parte mais grossa. Né? Para tirar ele aqui, hoje deve ter com 6, 10 centímetros, com 13 braças, né? Chamava braça 13 metros. O interessante de falar sobre braça, para o pessoal que está acompanhando, a braça é a mesma medida de 1 metro, né? É 1 metro. Só que lá não existia 1 metro. Não existia 1 metro. Então, media era isso, era uma braça. Que era da ponta do queixo aqui, no caso, né? A ponta do dedo lá. Exatamente. Né? Então a braça era a medida de metro, né? Então tu tinha que ter um maneador de couro também. A corda, o sintético apareceu depois, mas tudo era do couro do boi que tu fazia tuas cordas. E aí essa largura era uma largura boa para não machucar, não queimar. E maneador bem sovado, né? O maneador tinha que ser sovado. Sovado, porque aí não tinha perigo de... Tu vê, eles tinham cuidado para não machucar bicho. Sim, claro. Né? Não, porque era mais brabo antigamente. Não, cara. Não. Mais brabo para alguns, mas as pessoas que tinham essa consciência que não podiam machucar um bicho, ele tinha as cordas bem sovadas. Sim. Né? Então isso aqui para te tirar as costas. Depois, aí tu tinha uma maneia, né? Que essa aqui é uma maneia de couro também, dupla. Né? Maneia dupla, pessoal, hoje ninguém usa mais maneia, mas a maneia não era só na doma, cara. Vamos dizer que eu usei muito aqui na Rebesquine, todas essas ferramentas aqui em Joinville eu usei muito ainda. Tu anda num potro, ou num cavalo sem frenado, tu laça um terneiro no meio de uma várzea, não tem uma árvore para atar. Como é que tu vai fazer? Tu tem que ir lá curar um terneiro, tu tá a trabalho, tu não tá brincando, né? Tu bota a maneia na mão ou numa pata e desce para atender o teu serviço, curar um terneiro, fazer um remédio, uma coisa. Então a maneia não é só para te domar, tirar uma coisa, também serve para te ajudar, porque às vezes tu tá com um cabresto bom, um cabresto comprido, um cabresto forte, então não tem uma árvore para estar, né? Serve mais uma contenção, né? Exatamente. Mais uma contenção, né? Até porque aquelas pessoas mais velhas, que a gente aprendeu, não deixava estar no arame, né? Sim. Não se tem arame, né? Sim. Não, tá no moerão da cerca. Não gostavam disso, né? Então tu usava a maneia já para doma, para neutralizar um cavalo que caminhasse para montar, tirar as onde coicear, nas primeiras encilhadas, e depois, quando ele tivesse potro, que estivesse dando serviço, descesse numa várzea aí, né? Sim. E o pessoal pode notar que ela é larga, né, seu Zé? Ela é larga. Ela é larga, quer dizer, larga não tem, e sovada, ela é larga e sovada, ela cabe um pulso aqui dentro. Exatamente. Então, que é sempre importante de falar que, claro, depois a gente vai chegar nesse detalhe, mas o pessoal, principalmente antigamente, que eu sei que tem muita gente que fala, porque a doma tradicional, que é exatamente o que a gente quer fazer, a gente quer desmistificar essa conversa, que a doma tradicional, que o domador tradicional judia, porque tem muito isso, sabe? Sim. E eu não acho certo, seu Zé, porque eu me criei vendo domadores antigos, com respeito, como o senhor está falando, né, e mostrando as ferramentas. Então é importante dizer pro pessoal, isso aqui não era uma contenção, é como a gente estava falando, nós estávamos falando do cabresto. O cavalo senta e cede para ele mesmo, e aqui é a mesma coisa. Exatamente. Ele está maniado e ele cede para ele mesmo. Né? E aí, essa aqui é uma mania de trava. Né? Uma mania de trava. Então o que é aqueles antigos? Eles mediam aqui no pulso, né? E seria com a mão do cavalo aqui, assim, para fazer as maneiras. Para fazer as maneiras. A maneira que eles tinham.
eu não vou dizer que em toda profissão, né, João, tem os maus e tem os bons. Sim, então, sim. Tem aqueles que são mais ásperos, mas com quem eu aprendi, eles pediam, ó, tenha cuidado, não machuca, não judia, né? Ver o que é melhor para ti e para o cavalo. Sim. Então, eu penso que não se pode generalizar, pessoal. Em todo lugar tem uma pessoa que ou está num momento ruim e faz uma maldade, ou já é má, só que não pode dizer que todo mundo é mau. Sim. Por exemplo, hoje, vou dar um exemplo, hoje o pessoal diz, mas o policial, pode ter um policial mau no meio da tropa lá, mas isso não significa que todos são. Então a gente não essa coisa de generalizar, de dizer que tudo é ruim, na verdade não é. E aí o entendimento da usabilidade das ferramentas, para o que elas servem, para o que elas prestam, isso é importante da gente saber. E a maneira de trava é justamente porque ela travava, no caso... essas duas iam na mão e essa aqui é na pata. Claro, isso aqui espicha, ó. Isso aqui tem um recurso que tu espicha, deixa isso mais espichado, mais encolhido, né? Que aí ele chamava, por isso chamava trava. Sim. E assim sobre... Só que para o senhor usar essa mania no seu cavalo no campo, como o seu Zé disse lá, laçando para curar um terneiro, ele já tinha usado ela na doma. Ah, não, lá atrás. Então quer dizer que o cavalo, de certa forma, já estava acostumado com aquilo ali, então ele já estava manso daquilo. Exatamente. Isso aqui me colocou, não vou conseguir... Não vou conseguir sair daqui. E isso também tu não fica meio-dia, né? Sim. Fica, perante o teu trabalho. Ali vai dar 10, 15, 20 minutos, sei lá, o tempo que for para E na minha vinda para cá, né, João, na minha vinda para Joinville, eu aprendi muito aqui com o pessoal daqui também. Aprendi muito com os paulistas que eu fiz curso, com o pessoal que me ensinou. Então, mas só que eu nunca deixei, se um dia eu precisar, eu volto lá atrás, tem esse recurso. Que eu falo pro pessoal, gente, tu não abandona aquilo, que uma hora tu pode precisar, né? Hoje eu uso muito pouco disso aqui, mas se um dia precisar, eu sei usar, né? Sim. Então, é um recurso que eu ainda tenho ainda, ó, se lá na frente tal ponto não deu certo com isso aqui, beleza, eu volto lá e tem um recurso lá atrás. Por isso que eu digo, se as pessoas conseguirem, quanto com mais gente tiverem para aprender, vão, gente, aprendam, né? Aprendam com os mais velhos, aprendam com quem estudou, aprendam com quem foi para fora do país, aprendam, né? Procura estar com esse pessoal, que é recurso que tu vai ter, um dia tu vai precisar, né? E eu nunca abandonei o bocal, né? Sempre usei também, são rédeas de... minhas rédeas de couro, rédea ponteada, essa aqui é uma rédea ponteada, ó, macia, uso muito. Tenho rendilha também, domo muito de rendilha ainda, gosto do tempo da rendilha, gosto muito de... que a rendilha também é uma coisa que tem que ter muito segredo com ela, exatamente, né? Como é que tu coloca a rendilha, como é que tu puxa de rendilha, né? Se o senhor puder explicar para o pessoal a rendilha, para o pessoal entender como é que é colocado só no cavalo, na verdade a rendilha, por exemplo, aqui tem as buquilhas que passa por dentro dessa argola aqui, ó, né, e vai lá na cincha, ou vai no travessão da cincha, ou tu bota ela cruzada por cima do pescoço, conforme tem um cavalo, às vezes tu quer deixar um cavalo mais alçado, como se diz, tu bota ela cruzada, tu puxa só uma certa altura do pescoço. Certo era mostrar num cavalo para ficar melhor. Tu quer baixar mais um cavalo, assim, ó, tu vai controlando ela nas argolas da cincha. E às vezes a rendilha, como é que eu vou te dizer, o pessoal flexiona muito o cavalo aqui, ó. Isso. A rendilha faz esse mesmo trabalho, só que tu tem que saber puxar de rendilha. Porque se tu atropelou um cavalo, que tu puxou e não soltou, o cavalo pode vir para trás e olhar para cima de ti. Porque a rendilha ela segura muito mais, ela não deixa ele voltar, né? O cavalo para assim. Então tu tem que ter muita cautela para trabalhar de rendilha. Mas eu aprendi com aquele pessoal até hoje, domo de rendilha ainda. Domo menos, mas domo de rendilha, eu gosto de usar. Aqui é as rédeas que eu uso. Normal, e o bocal é interessante, já que o senhor está mostrando, de falar para o pessoal, né? Existe alguns tipos de bocal específico, né? Específico que, assim, do gosto eu acho que do domador, né? Tem domador que gosta um pouco mais largo, um pouco mais... Aí eu acho que teu cavalo, ele que vai te exigir a grossura do bocal. Por exemplo, o bocal, tu vê um cavalo que está muito sentido, tu não pode apertar muito, né, cara? Né? Um cavalo, às vezes, eu tenho um bocal fino como esse, tem um bocal mais grosso, mais largo, né? Antigamente, hoje não se usava muito bocal de pano, tinha os pavios de lampião, desses lampião que tem aí, ó. Isso tinha aqueles pavios que vinha para vender, não sei se vem hoje, tu fazia bocal. Tu vê, naquela época os cavalos já eram sensíveis, e aqueles homens velhos usavam bocal de pano, né? E pano não é um couro.
né? Por mais que o couro mole fique molengo, mas o pano é a mesma coisa. Sim. E se usar o bocal de pano para cavalo sensível da boca, né? Eu acho que o cavalo, ele que te diz Ele qual que é o diz tipo de bocal, né? E tu Tem o recurso. tem o recurso, tu tá esperto também para ver, ó, apertei demais, ou é mais Sim, frouxo, sim. ou é um mais largo, a hora também de tirar o bocal para enfrenar um cavalo, tem que ter um conhecimento. O meu cavalo pediu o freio. Né? O cavalo tá ali de bocal, numa dessas tem que saber o horário que ele pediu o freio. Né? Para mudar. Para mudar, né? Para mudar o ficamento. Para mudar. Pois é, e nós falando de doma, e aí o senhor já fez um comentário que eu queria entrar na questão da evolução. E aí eu queria que o senhor falasse para nós, na sua visão, essa questão da evolução. Né? Porque teve uma grande diferença de domar para as instâncias, principalmente o senhor que domou bastante para as instâncias, do que de chegar na cidade, né? E aí aqui o senhor encontrar, por exemplo, animais mais novos, animais que daqui a pouco vai ter que domar para, né? Claro que a doma é uma só, né? A base da doma é uma só, né? Sim. Mas o senhor vê essa evolução, na sua opinião, ou não? Como é que foi essa chegada aqui na cidade, para domar na cidade? Na verdade, eu não domei na cidade, né, João? Porque quando eu vim para Joinville, a Rebesquine era uma fazenda, né? Sim. E eu usei todo o método de fazenda lá do Rio Grande do Sul para domar aqui. E foi aonde deu certo para mim. Porque as pessoas não tinham visto aquilo ali ainda. Como a gente lidava com muita vaca de cria e inseminava, as pessoas nunca tinham visto, poucos, né, que nunca tinham visto. Poucos tinham visto tu num poto, tu laçar um terneiro, deixar se inchando, né. Eu paleteava a vaca na beirada da cerca, né? Botava a vaca na beirada da cerca, ela como meu companheiro, né, a cerca como minha companheira, eu encostava um cavalo e levava até lá. Os cavalos aprenderem a correr de atrás de uma vaca, né. Não chegava a ser paleteada de empurrar, mas minha égua ia com meio metro. Então, escramuçar cavalo, apartar a boi, vaca na mangueira, nós tirava cavalo, né? Nós não passava no brete para apartava ali, né? E aquilo ali o pessoal começou a gostar, o pessoal do laço, né? Os cavalos ficavam campeiros, os cavalos ficavam corajosos, os cavalos enfrentavam, os cavalos ficavam muito mansos, né? Muito mansos. Por quê? Mas porque trabalhavam e eu precisava deles para trabalhar. Né? A ideia era essa. Eu não usava pista. Por exemplo, na Rebesquine nunca tivemos pista para lidar com os potros, né? Nós fazíamos fora, assim, no serviço, né? Quando a gente montou um centro de treinamento, eu ainda fiquei trabalhando lá ainda, eu levava os cavalos daqui para lá, né? Para lidar no campo. Depois, quando eu parei com o serviço de fazenda, eu não fiquei muito em pista, né? Eu domava muito no corredor e saía para o meio do movimento, mas sempre me desviando da pista, né? Porque eu sempre pensei assim, ó, o cavalo que vai para a prova, ele vai ter todo o tempo dele para ver dentro de uma pista. Então, o que tu puder tirar da pista vai ser bom para ele, né? Sim. É como o cavalo enfrenado. Eu, por exemplo, sempre andei nos meus cavalos de bocal, ele tem que fazer tudo de bocal para mim, né? Fazer tudo, ele tem que esbarrar, ele tem que governar bem, ele tem que estar apartando, ele tem que estar laçando, ele tem que estar cinchando, né? Para quando chegar no freio, o freio é pro resto da vida. Então, eu nunca tive pressa dos meus cavalos entrar no freio, né? Nunca me preocupei. Passar a ferramenta do freio. Porque o freio é uma ferramenta permanente, né? É permanente, ali para frente, quer dizer que se tiver que, por exemplo, arrumar alguma coisa, tem que ser antes do freio. Eu golpeava assim de bocal, fazia aquele barrará, como diz o outro. Quando parava para enfrenar, mudava tudo. Os cavalos enfrenavam 45 dias, até hoje, enfrenam 45 dias na mangueira, deixa ele pegar o bridão, vou montar o bridão de perna, né? Deixar ele ficar com o bridão de perna bom, para depois pro freio duro. Só que depois de eu botar o freio duro dele, eu não volto mais para trás, né? Eu só tenho 3 freios, um bridão de perna, um freio duro e um freio de jogo. Não tenho mais, né? Mas depois de chegar no freio duro, não volta mais para trás. Então toda a cautela para chegar no freio duro. Para chegar no freio duro. Que ali vai ser pro resto da vida dele.